Olá, viajante! Esse é o Viajando na Maionese, um podcast onde nós conversamos sobre destinos, gastronomia, dicas e experiências de viagem. Meu nome é Lincoln, eu sou apresentador deste podcast. Eu sou Leda, também apresentadora. E nessa semana a gente continua com entrevista com convidados nessa segunda temporada do Viajando na Maionese. Só que é uma semana diferente, por quê? A gente tem recebido ao longo de todos esses episódios convidados que normalmente são jornalistas ou são blogueiros de viagem. E pela primeira vez a gente recebe um convidado do trade de turismo para falar sobre um assunto muito bacana. Hoje a gente vai falar tudo que você sempre quis saber sobre viajar com o motorhome. E quem é o nosso convidado? O nosso convidado é o Eduardo Genequian, que é o diretor da Cruise America Brasil. Olá, tudo bem, Eduardo? Tudo bom, Lincoln? Boa tarde, boa tarde, bom dia. Boa tarde, boa noite, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. É muito bom estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, é sempre importante pra gente, sempre prazeroso a gente poder falar um pouquinho aí das viagens, essa experiência de viagem de motorhome. Eu já começo a dizer que no ano passado, né, eu e a Leda, a gente foi pro Canadá em 2019, e aí a gente conversou muito da época do ano que a gente ia. A gente estava indo pro Canadá no finalzinho de outubro, começo de novembro, final de outono, quase inverno, né? Ainda com temperaturas ali em torno dos 10, 8 graus, e a gente ia fazer uma viagem com o motorhome. A gente optou em abortar essa missão e transferir para um mês mais quente, um mês com uma temperatura um pouco mais agradável, enfim. E foi ótimo, porque a gente pegou menos 27 no Canadá, que não era... Ninguém conseguia imaginar que a gente fosse pegar temperatura tão baixa nessa época do ano. Se bem que a gente conversou com o Euclides e com a Lu, que já viajaram de motorhome, inclusive eles alugaram com a Cruise America quando eles foram para Flórida. Eles disseram que tem motorhome que tem uma boa vedação, enfim, uma boa calefação, que aguenta aí temperaturas mais baixas. Mas a gente ainda vai viajar de motorhome. A Leda tá cada vez mais convencida de que é bacana viajar com motorhome. Mais instigada. Aí eu faço a primeira pergunta, Eduardo. De onde vem esse preconceito que o brasileiro tem de viajar do motorhome? Ou esse preconceito era só da Leda? Bom, na verdade, é um preconceito, mas não, eu diria é mais falta de conhecimento. Eu acho que no Brasil a gente não tem uma cultura tão forte de campismo como a gente vê na América do Norte, na Europa ou na Oceania. Já vem muito, acho que a Europa inicialmente levou esse conceito tanto para a América do Norte quanto para a Oceania, e aqui no Brasil a gente acabou ficando um pouco mais distante culturalmente desse tipo de viagem. A gente teve lá no passado, né, acho que na década de 80, 90, a gente tinha bastante não, né, mas algumas pessoas que tinham trailers, que até um pouco já conceitualizando, trailer não é motorhome, né? Apesar de serem parecidos, os dois você faz camping. O trailer você precisa de um outro veículo, seja uma picape, um carro, para que você engate e puxe. E isso eu acho que ficou também no imaginário de muitas pessoas no Brasil. Os trailers que nós tínhamos aqui antigamente eram trailers que não tinham freios conectados, então era uma dificuldade muito grande de se dirigir e ainda puxar um trailer, descer uma serra aqui em São Paulo. Então isso acabou colocando até uma mística, meio uma coisa que é muito difícil de fazer, não é para qualquer um, é quem gosta de perrengue, né? Quando na verdade na América do Norte, na Europa, o motorhome em si, ele já foi difundido de uma outra maneira, porque o motorhome é um bloco único, né? O carro e a casa no mesmo bloco, o que facilita muito, né, a direção. Inclusive, na Cruise America a gente tem modelos até que são montados em cima de uma picape, como se fosse uma Ranger, e que você tem um casulo em cima. E você para até numa vaga normal de carro. Então,
acho que é muito mais essa falta de conhecimento, inclusive conhecimento que você, por exemplo, para dirigir um dos motorhomes da Cruz América, você não precisa nem de habilitação especial. Com a nossa categoria B de carro, você já viaja. Então acho que já inicialmente a gente fala sempre isso, porque as pessoas imaginam que não, preciso me especializar para poder pensar em dirigir um motorhome. Quando na verdade não, é muito simples. Basta realmente conhecer um pouco de como essa experiência, ter um espírito, eu digo, né, o espírito pode ser um aventureiro, né? Não é que é uma aventura onde você vai ter essas dificuldades de uma aventura. Surpresas, né? É muito mais assim, você precisa ter esse espírito aventureiro, porque é um dos principais atrativos que você vai visitar de motorhome são parques nacionais. Então você precisa gostar de estar em contato com um ambiente ao ar livre, atividades ao ar livre. Então é esse o aventureiro que eu digo. Você tem que ter esse espírito de querer descobrir novos destinos ao ar livre. Mas é muito simples, na verdade, esse é o nosso trabalho aqui no Brasil. Já há 6 anos fazendo isso, e temos conseguido bastante resultados bem interessantes, né? Só para vocês terem uma ideia, o Brasil já é hoje considerando 2019, que a gente tem os números, o Brasil já está entre os 10 maiores mercados para a Cruz América, né? E isso em poucos anos, né? O próprio mercado europeu demorou mais tempo para chegar no nível, né, o volume de viagens que a gente vê hoje do Brasil. Então acho que o brasileiro tem percebido isso, sim, que é uma alternativa muito mais fácil do que às vezes a gente imagina, e uma alternativa de viagem para a família, né? Para família, para amigos viajando junto, o que é bem a característica do nosso viajante aqui, né? A gente adora viajar com outros amigos, com outras famílias. Uhum. Então é mais ou menos isso que a gente quer passar quando a gente explica um pouquinho, né, sobre essa viagem. Se a gente pensar que a viagem de motorhome para o brasileiro até o ano passado, ou seja, né, pré-Covid, era um nicho muito específico, né? Porque quando a pessoa pensa, visualiza, planeja uma viagem, ela pensa em ficar em hotel. Então quem pensava em viajar de motorhome, ele já tinha uma visão um pouco diferente do que é viagem para ele, do que ele queria para viajar. Ou porque um amigo fez, ou porque ele viu em algum lugar e se identificou com aquilo. Então acho que agora, com essa reconexão, com essa procura de destinos em que a pessoa tem o maior contato com o lugar, e também com a preocupação dessa questão de contaminação, o Brasil tem condições aí de subir nesse ranking e ficar nos primeiros lugares. E isso, claro, né? Se a gente for pensar no europeu que gosta de viajar, que já está acostumado a viajar de motorhome há muito tempo, né? Sim, e inclusive, vocês terem uma ideia, nesse período agora, né, que a gente está vivendo com a pandemia, os brasileiros, até o feedback que os americanos nos deram, assim, dos mercados internacionais, é o que está mais ansioso para poder voltar e poder viajar de motorhome. Então, a gente teve várias reservas durante esse período, mesmo agora ainda não tendo exatamente uma definição da abertura das fronteiras. A gente já tem muita gente se programando aí para viagem, né, com mais segurança para 2021, mas já querendo, tem algumas pessoas querendo já viajar para o Natal, Ano Novo. A gente ainda tem que aguardar essa questão da fronteira. Então as pessoas estão vendo realmente que é uma alternativa para o pós-pandemia e consegue manter o seu distanciamento social junto com a sua própria família, num certo isolamento, né, sem deixar de fazer o que eu acho hoje o brasileiro já está muito enraizado, a questão de viagem, né, viagem internacional. Então, de motorhome a gente pode continuar viajando assim que possível, com as devidas precauções, né? Inclusive a própria Cruz América também, é importante ressaltar, tem todo um trabalho de limpeza dos motorhomes, pré-viagem, das próprias instalações, né, nas lojas, no momento de check-in, com padrões de critérios aí acima do CDC, que é o órgão que
que coloca as diretrizes, né, para o mercado, né, questão de limpeza, de protocolo. Protocolos, isso. A gente até comentou no um dos 2 episódios passados, eu não sei qual, com o Casal a Bordo, a gente comentou inclusive sobre opções, né? Porque a Cruise America tem preços convidativos e opção para viajar com preço promocional até o ano que vem. Quer dizer, datas flexíveis ainda, então não é uma preocupação, não é com relação à data, né? Não, inclusive a gente tem, na verdade a Cruise America já disponibiliza hoje tarifas até final de 2022. Então quem quiser se programar já mesmo. Inclusive é uma das características, é uma das recomendações que a gente sempre dá para os clientes, que o ideal é um planejamento com pelo menos 6 meses de antecedência e o ideal com 1 ano de antecedência, porque você consegue realmente definir junto com a sua família, com seus amigos, qual que é o melhor modelo, o roteiro, junto com o seu agente de viagem, formatar quantidade de adicionais, de milhas, o que é melhor fazer em cada época do ano, e inclusive reservar, por exemplo, camping dentro dos parques nacionais. Exatamente, isso que falaram pra gente, que para reserva de camping tem que ser com bastante antecedência. Principalmente nos parques nacionais, que já existe uma demanda grande e eles abrem com 6 meses de antecedência e você tem que estar ligado realmente para fazer essa reserva em parques nacionais, que a gente fala isso, e também, por exemplo, em campings que tem um diferencial, como o próprio camping dentro da Disney em Orlando. Existe um camping do Tico e Teco, onde o cliente pode ter a experiência dentro da Disney, mas ficando num camping com um motorhome. Esses são os que a gente acaba recomendando fazer uma reserva antecipada, mas na sua grande maioria, digamos 80%, 90% dos campings, é interessante também você fazer ao longo da viagem, porque te dá uma flexibilidade de estou no parque, estou aqui no Sequoia, quero ficar mais um dia, tenho como ficar naquele camping, você pode ficar mais um dia e aproveitar melhor, não ficar preso, como às vezes você fica num flying drive tradicional, você tem que sair para poder chegar no próximo hotel. Então, uma das particularidades do motorhome é você ter essa flexibilidade e autonomia de também ir construindo seu itinerário ao longo da viagem. E a hora que a Leda pensou também no episódio passado, que ela não tem que ficar fazendo mala para fazer check-out do hotel e depois desfazer mala para fazer check-in no hotel novo, já ela falou maravilha, já é outro ponto positivo. Muito positivo. Porque eu vou viajar dentro da minha casa a viagem inteira, então dentro do meu ritmo, enfim. Você faz um check-in, desmonta uma vez a mala. E eu ainda agregaria que, por exemplo, você está dentro de um parque nacional, você acorda de manhã na tua janelinha, você já está vendo atrativo, você vai ter que pegar o carro e esperar numa fila para entrar dentro de um parque nacional, né? Você está com prioridade, você é praticamente aquela fila, aquela hora antes que você entra no parque da Disney, né? Você já está dentro de um parque nacional também, se você tiver o camping ali, então é muito legal, Os nossos amigos falaram que você dorme com as estrelas e acorda com uma paisagem maravilhosa todo dia. Então, sim, é especial, né? Cada viagem você tem essa coisa de... É uma exclusividade, né? Quase você falar que é um luxo. Eu gosto de falar isso porque o teu tempo, né, de viagem é um luxo. Você poder fazer exatamente o que você quer na sua viagem é um luxo. Eu tenho histórias aí... até interessantes da minha primeira viagem de motorhome, que eu viajei sozinho, que eu acordei de madrugada de manhã, tinha ido lá para Napa Valley e acordei com um barulho de maçarico, né, assustado assim, abri a janela, era um balão que estava subindo, né, eu estava do lado da vinícola La Chandon e nem sabia. Então tem algumas surpresas boas que a gente acaba tendo durante a viagem também, que é muito legal, né? Eu fico pensando, a Leda, quando a gente foi a primeira vez para o Parque Nacional do Grand Canyon, lá no Arizona, que ela não queria ir, né?
E aí ela acabou indo e é um dos lugares preferidos dela hoje, porque a hora que ela chegou, viu aquela imensidão, aquela energia, isso porque a gente não ficou lá hospedado, enfim, a gente fomos algumas vezes, mas nunca para ficar dentro do Parque Nacional. Se a gente ficar, ela vai querer viver lá para sempre. Não, para sempre é demais. Mas o silêncio me encanta, sabe? Assim, essa coisa da paz. Eu acho que isso, viajando com motorhome, você tem a possibilidade maior de parar nesses parques e conseguir, né, essa paz diferenciada numa viagem, né? Você tem um contato maior com a natureza. E quando você está com seus amigos, sua família, você tem um contato maior com eles, porque dentro dos parques nacionais você não vai ter conexão com internet. Então você tem aquele momento introspectivo à beira de uma fogueira, fazendo um marshmallow, ou às vezes até um churrasco, dependendo do camping que você está, você tem uma churrasqueira. Então esse contato é quase que uma reconexão com a sua própria natureza, né? Porque a gente faz parte do todo e poder estar lá compartilhando com pessoas que você gosta e com a natureza realmente faz toda a diferença. Eu sou meio suspeito para falar, né? Acho que nos últimos anos todas as minhas férias foram a bordo de um motorhome, né? Mas é legal os feedbacks, que é mais ou menos isso que o Lincoln comentou. Quando você faz uma primeira viagem, por exemplo, de motorhome, você se encanta que você retorna. A gente tem um índice de clientes que retornam muito grande. Hoje, por exemplo, a Cruz América tem 39 lojas espalhadas pelos Estados Unidos e Canadá, e inclusive hoje, né, aqui no dia de hoje, em setembro, a gente tem 2 famílias de brasileiros que retornaram, né? Uma está viajando numa viagem de 1 ano e a outra numa viagem de 6 meses. E a gente tá brincando agora, é um próximo nicho aí, via ano sabático, e agora que tá todo mundo home office, home pode ser em qualquer parte, né? Então isso é muito legal também, que a gente vê, e as pessoas acabam realizando, que não é tão difícil, é muito gostoso, e se você tem essa autonomia, por que não aproveitar em bordo de um motorhome? Sonho de vida, 6 meses viajando. Nessa viagem que a gente estava fazendo agora em março, aquela família que a gente encontrou, eles iam passar 3 meses viajando de motorhome, não é isso? Sim, de motorhome. Eles estavam saindo dali, iam para Utah, depois eles iam... A gente encontrou eles em Los Angeles. Eles iam para Nevada, depois eles iam para Utah, iam para Arizona... Eles iam ficar 3 meses viajando com a família. Eram, acho que 4 ou 5 casais alugaram motorhome para fazer isso, né? Parando em parques nacionais. Eram brasileiros? Eram brasileiros. Eram brasileiros. Estavam vindo do Japão. Só que isso foi em março, então assim, provavelmente eles não conseguiram, porque os parques fecharam, né? Uhum. Foi no começo da pandemia, nisso, acho que eles não conseguiram fazer a viagem toda. Infelizmente. Mas fica aí de inspiração pra quando a gente puder viajar de novo. É muito legal, porque é muito comum para os viajantes europeus que fazem a locação com a Cruz América pegarem longos períodos, né? Até uma média, tanto é por conta disso, uma média de dias de locação que a gente tem, hoje está em torno de 25 dias por locação, né? A gente tem uma média alta, né? É uma média alta, porque tem muitos desses viajantes que ficam em períodos longos, né? O brasileiro está em torno de 7 a 10 dias hoje, então a gente também tem um potencial grande em pernoites também, né, de crescimento. Então o que é muito legal, é uma maturação do mercado para esse produto, né? É isso que eu ia falar, o brasileiro está conhecendo, né, está se adaptando, e aí de repente fica uma semana para ver se gosta, se não gosta, se adapta, né, eu acho. Inclusive a gente até, para os viajantes de primeira viagem, a gente, por o preço do aluguel do motorhome, você se planejando com antecedência, é um valor tão interessante, que inclusive para viajantes de primeira viagem, que a gente sabe que você vai viajar com uma família, né? A Cruz América tem motorhomes para até 7 pessoas. E tem que existir uma negociação
dentro da família, né, várias gerações, vários perfis, e às vezes tem um que tentar mais um receio maior que o outro. A gente inclusive sugere, olha, você fazendo uma reserva com bastante antecedência, dá para você, antes de sair, se programar, cada 2, 3 noites, coloca um hotel para te dar essa tranquilidade. Se não gostou, você vai ter um hotel, né? A gente já fez algumas vezes esse tipo de sugestão, mas todas as vezes os que tiveram receio cancelaram antes de ficar no hotel, né? É uma maneira de realmente também dar uma tranquilidade para outras pessoas que tem, porque é fato, se você não conhece, a gente sempre, quando a gente vai fazer alguma coisa, entrar no desconhecido, existe um receio natural, né? Então, com certeza. Se a gente consegue sugerir de algumas maneiras quebrar um pouco esse receio, às vezes colocar uma noite de hotel fica mais ajuda. fácil e a pessoa se sente mais segura, né? Tipo, eu tenho opção, eu tenho para onde fugir, para onde ir. Eu acho interessante. É a mesma questão da falta de conhecimento. Por exemplo, os campings lá nos Estados Unidos, né? A gente comentou dos parques nacionais, da Disney, mas muitos campings, inclusive esse da Disney, eles têm uma estrutura de resort, tá? E grande maioria deles tem, além da vaga para você parar um motorhome, eles têm aquelas cabanas, tipo cabana do Zé Colmeia mesmo, em alguns com uma estrutura realmente de cozinha, quarto separado, chuveiro. Então, às vezes, você não necessariamente nem precisa dormir no motorhome. Você está em 7 pessoas, quando está no camping, aluga também uma cabana e divide, né, a família que está ali. Então, algumas cabanas têm até aquelas churrasqueiras a gás, e tendo uma cozinha também é um suporte para fazer um churrasco. Então, você consegue também, dessa maneira, dar uma tranquilidade maior para o pernoite. Nos campings também tem a estrutura de banho, por exemplo. Tem gente que tem um receio de tomar banho dentro do motorhome, vai ser pequeno, é grande, vai ter água quente, né? Já falando, tem água quente, tá? O aquecedor é a gás, isso é importante, principalmente para as mulheres, né, que tem esse receio, se não poder lavar o cabelo, dá para ligar também o secador. Mas você tem essa estrutura nos campings também, te dá essa tranquilidade de você estar utilizando uma estrutura de alvenaria, de um chuveiro, realmente como se fosse de um hotel. Eu tô acompanhando um blogueiro aí famoso que ele não alugou, ele comprou um motorhome gigante. Acho que já deve estar no 3º ou 4º motorhome, né? Aí ele tá no muito grande, eu não sei qual é o modelo, porque eu não sou especialista, mas é um modelo muito grande, é aquele que amplia as 2 laterais. E aí ele saiu da Flórida, subiu até quase Canadá e tá descendo de volta pelo litoral. E o que eu achei muito interessante, o motorhome dele tem máquina de lavar, claro, pequena, mas na maioria dos campings tem uma estrutura também de lavanderia, né? Então, para quem viaja há muito tempo, é muito interessante pegar um camping. Porque somente como é muito comum, né, culturalmente isso, tem americanos canadenses que têm o seu próprio motorhome, como esse caso, e fica 6 meses viajando, né? Tem os snowbirds, o pessoal do norte, vocês pegaram menos 27 lá no Canadá, a maioria do pessoal tem o seu motorhome e vai embora. Talvez até no Canadá tenha mais proprietários de motorhome per capita do que nos Estados Unidos, porque eles vão embora. E os campings, né, por consequência, tem que ter toda essa estrutura, né? E até foi interessante você comentar isso, até para o pessoal que está ouvindo a gente brinca, a gente tem que fazer aquela brincadeira, expectativa versus realidade, né? A gente cita, por exemplo, tem muita gente que já vê os filmes americanos, viu acho que Férias Frustradas, que o cara fazer o descarte tem que um tanque aberto, né? Não tem nada daquilo, é um filme totalmente escrachado, né? Então não é aquilo. Mas ali a gente vê também em outros filmes que existem esses motorhomes gigantes, que são montados em cima de estruturas de ônibus mesmo, pessoas que compram para morar. Inclusive existem condomínios, como se fossem condomínios de casa. Por exemplo, eu conheço um em Las Vegas, que você acopla o motorhome na estrutura da casa. Então, é como se fosse um condomínio de casas motorhome, com
E o cara tem uma estrutura completa ali, de condomínio de luxo mesmo. Existe esse mercado, isso é um mercado de pessoas que compram para ter como a sua própria casa. Para esses motorhomes é preciso uma habilitação especial, né? Já no nosso caso aqui com a Cruz América, nós temos os 4 modelos, né? Eu comentei até 7 pessoas. Esses modelos, todos os modelos você pode dirigir com categoria B brasileira e eles são pensados, né? A própria Cruz América desenvolveu ao longo dos 48 anos aí de história, ela desenvolveu esses motorhomes pensando num turismo, né? Um turista lazer, que está lá, ele quer praticidade, ele quer todos os confortos de uma casa, né? Ar-condicionado, aquecedor, micro-ondas, fogão, geladeira, que todos da Cruz América têm, mas ele não quer, por exemplo, estou pegando pela primeira vez uma semana. A questão dos motorhomes que tem essa expansão lateral, por exemplo, é tudo eletrônico, né? Essa expansão. Uhum. Então, envolve todo um equipamento por trás. Imagina um cara 7 dias viajando, né? Deu algum problema, travou aquilo lá e ele vai ficar parado. Então, até isso a Cruz América viu ao longo dos anos, que para um turista que está a lazer, em férias, por um período normalmente mais curto, isso poderia prejudicar, mais prejudicar do que beneficiar uma viagem. Então ela tem um motorhome com todas as amenidades de uma casa, mas pensando que o cara está 1-2 dias no mesmo lugar, e que ele tem que evitar ao máximo qualquer imprevisto, né? Qualquer problema eletrônico, técnico, que seja. Então os motorhomes são bem pensados numa viagem de férias mesmo, né? Não longos períodos. Ou seja, nada é por acaso. Então, assim, além de tudo ser pensado, o viajante pode jogar fora essa ideia que ele tem de férias de improviso, que não é assim, de forma alguma. Não. Muito pelo contrário. Realmente, é bem pensado, desde a parte do motorhome até da estrutura dos atrativos turísticos e dos campings, né? Infelizmente a gente não tem essa mesma estrutura no Brasil, e é por isso que também não tem também um comparativo, né, de como é lá, mas é muito comum, né? Tá comentando isso, é muito comum ter as pessoas. E uma coisa muito legal dessa cultura do campismo, que tem muito a ver com o brasileiro, é quando você chega num camping, né, com o motorhome na Cruz América, porque é bem característico, porque sempre tem um parque nacional adesivado em volta. Sempre os seus vizinhos vão chegar, perguntar de onde você é, para onde você está indo, quer te dar alguma dica do que conhecer ali, do que fazer. Você acorda de manhã com uma visita do cachorro do vizinho, aquele clima mesmo de casa, assim, que você até esquece que tá viajando para fora do país, né? Clima de cidade pequena, né? Aquela interação. Bem então, fraternal, né? É uma fraternidade, né? Realmente é uma comunidade, né, de campismo que se torna muito forte. Inclusive tem gente que se aposenta e vai morar dentro dos campings. Eu já conheci um casal de senhores que era muito interessante. Eles tinham um motorhome, ficavam 6 meses em cada camping, e eles pagavam a estadia deles fazendo, por exemplo, toda sexta-feira naquele camping tinha cinema ao ar livre, tinha fogueira com marshmallow. Então eles faziam essas coisas dentro do camping para pagar a estadia, e cada mês assim os filhos iam para lá visitar, ligavam para em qual campo vocês estão, e os filhos desciam para conhecer, para visitá-los, né? Uma aposentadoria com qualidade de vida, né? Sim. E é muito legal isso aí, né? Isso é bem típico americano. O brasileiro Bastante. Ainda não. Eu acho que ainda não se vê fazendo isso. Nossa, o Lincoln tá me olhando. O Lincoln tá me olhando aqui do tipo, eu faria. Mas você acostuma, vira como você tem. É a combinação. Todo mundo, obviamente, quanto ao longo da vida, a gente gosta de ter uma estrutura, né, ter conforto. E como lá você tem essa estrutura, você pode aliar com o seu espírito, né? De poder estar ali em contato com a natureza, mas com conforto também. Um dia a gente chega lá, acho que no Brasil, acho que questão de tempo. Quem sabe? E isso me leva para uma próxima pergunta, Eduardo. Dá para fazer qualquer destino com motorhome nos Estados Unidos?
Olha, o motorhome ele é mais pensado para espaços destinos ao ar livre, tá? Mas é possível fazer, sim, em cidades maiores. Eu já fiz, por exemplo, a costa leste, né, de Nova York até Washington. Tá? Em Nova York você não pode entrar em Manhattan, por exemplo, porque por lei é proibido qualquer veículo que tenha gás propano entrar na ilha de Manhattan. Então, existe essa restrição. Eu particularmente eu não me vejo em Manhattan nem. A gente foi para Nova York, a gente pegou carro para ir para New Jersey, para ir para Elizabethtown, para ir no Outlet. Enfim, eu não me vejo de carro em Manhattan. Nem carro, né? Andou a pé, eu não me vejo de carro em Manhattan, muito menos de motorhome. Então. Mas assim, tirando Nova York, eu acho que dá para viajar para qualquer lugar, né? Mas só pra você ter uma ideia, a gente, em Nova York, ali na região, a Cruz América tem 3 lojas, você tem que entender a demanda. Existe essa demanda das pessoas pegando ali tanto para descer para Washington, para Flórida, como também para pegar para o norte, ir para Boston, subir para a costa leste do Canadá. Mas, por exemplo, olha que interessante, eu estava recentemente até visitando um parceiro que estava com dificuldade de conseguir hospedagem em Nova York para o cliente dele, que ia ficar bastante tempo lá. E a gente descobriu que, por exemplo, em Long Island, né, que pertence a Nova York, existem 5 campings e você consegue, pegar um motorhome, ficar hospedado em Nova York, né, tá dentro da cidade de Nova York, e quer ir para Manhattan, você pega um trem e vai. Mas a própria Long Island é super bonito, né, tem as praias bonitas, também é super pouco conhecido pelos brasileiros, mas, por exemplo, é possível também. Seria uma história interessante, né? Estive de motorhome em Nova York, né? É verdade. Sim, é verdade. Me hospedei em Nova York de motorhome. O que eu geralmente falo nessa questão de costa leste, principalmente, em cidades maiores de motorhome, e o que eu passei e que eu recomendo hoje para as pessoas, é que se programem, planejem um pouco mais. Por exemplo, eu fui para Filadélfia achando que ia conseguir estacionar na cidade, né? Só que a cidade é cidade grande, né? Teoricamente grande, e tem turista e tem as vagas na rua que você, com um motorhome, você precisa de um espaço maior para poder estacionar. Eu não consegui estacionar dentro da cidade, acabei tendo que parar num estacionamento um pouco mais afastado, e que se eu tivesse me planejado um pouco mais, eu teria parado próximo a uma estação de metrô e teria pego o metrô e ia para a cidade, teria ido para a cidade. Isso, por exemplo, eu fiz em São Francisco. Em São Francisco, eu estacionei em Berkeley, né, do outro lado da Bahia, peguei o metrô e fui. Então, vale a pena para cidades maiores ver aonde você vai estacionar e usar o transporte público para uma melhor mobilidade, né, eu diria. Não é que é impossível, mas até porque muitas cidades nem tem restrição para o motorhome. Mas para você aproveitar melhor e não ter que ficar com aquela preocupação de ter que ficar manobrando. Onde vou estacionar, vale a pena se programar um pouquinho mais nas cidades maiores. Você já vai estar ganhando tempo em não precisar desfazer mala, né? O check-in, check-out, até mesmo para cozinhar, né? Você faz a sua comida no seu momento, na hora que você quiser, porque você tem tudo ali na mão. Então vale a pena essa questão de cidades maiores se programar e ver onde você pode parar. A própria Cruz América tem, já dando uma dica, ela tem um aplicativo com um mapa de geolocalização onde você pode ver até mesmo opções de camping próximos à cidade e próximos a metrô ou estações de ônibus que possam facilitar o seu deslocamento numa cidade maior. Lembrando ao viajante que sempre tudo que a gente cita aqui no podcast está lá na descrição do episódio. Lá você encontra os links para App Store ou para o Google Play para você poder baixar esse aplicativo ou os outros links que a gente comentar durante a gravação desse episódio. Aí a gente tem então, Eduardo, além da liberdade, dessa flexibilidade, da questão do acesso, a gente tem uma outra vantagem de alugar um motorhome, que é o preço. Se a gente colocar na ponta do lápis o que se gasta para alugar um carro, ficar hospedado num hotel, comida, alimentação, a gente pode comer fora, pode alugar um motorhome e ainda vai sair mais barato, muito mais barato.
A questão principal é esse planejamento. Realmente você conseguir se planejar com antecedência e junto com o seu agente de viagem ver a melhor data, realmente você consegue grandes descontos com valores. Assim, a gente já teve cliente que fez rota 66 durante 30 dias, assim, pagou menos de $1.000, tá? Mas esse foi um caso bem planejado. Muito planejado, porque é muito barato. Planejou com mais de um ano de antecedência, ele sabia o período exato que era melhor para fazer rota 66, porque, por exemplo, a Cruz América tem, como ela desenvolveu os motorhomes, ela tem algumas fábricas que produzem esses motorhomes. E tem uma época do ano que esses motorhomes ficam prontos, né? Uma parte deles, por exemplo, que é feito próximo a Chicago, e a Cruz América precisa mandar para a costa oeste, ou seja, em vez de pagar para alguém transportar para lá, ela joga a tarifa lá para baixo para que um cliente leve para lá. Então o cliente vai pegar, desde o motorhome novo, ele vai pagar menos. Então é que eu falo. Olha a dica. Essa dica é muito importante, muito legal. Assim, tem que estar sempre bem atento e ter essa flexibilidade de poder viajar em datas, de repente não está programando, mas pegar numa quinta-feira, no mês de março, alguma coisa assim, né? Para realmente aproveitar esses diferenciais que a Cruz América às vezes consegue proporcionar. Né? Obviamente que o mundo inteiro tá de olho nessas datas, né? Sim. Então, por isso que a gente sempre fala que tem que consultar o agente de viagem, porque ele que tem essas informações em primeira mão, né? Mas é possível sim, até fazer muita economia. E eu também eu gosto de falar o seguinte, também se for aquele viajante que deixa tudo para a última hora e quer viajar na alta temporada, aí, obviamente, vai ficar mais caro também, vai ficar um valor, como seria, hotelaria também seria mais caro, o motorhome também fica mais caro. Ele é bem, tem essa, ele flutua conforme o mercado mesmo. Sim, oferta e procura, isso é fato, né? O segredo é planejamento, como toda viagem deve ser, né? A gente sempre Porque bate nessa quem tecla. viaja sem planejar não está preocupado com o preço. Sim. Não é? Sim. Mas se o viajante não for pegar um motorhome fresquinho, novinho, limpinho sempre vai estar, todos. para fazer essa jogada maravilhosa, ele não precisa se preocupar também, porque ele vai ter assistência 24 horas sempre, não? Sim, a Cruz América tem tem um telefone 0800, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E inclusive, até falando nisso, é muito legal que a gente teve o feedback do viajante brasileiro, e desde o ano passado a Cruz América tem em todas as lojas um aparelhinho de tradução simultânea para aquele momento de check-in. O cliente depois de fazer toda a parte burocrática, né, de documentação, assistir um vídeo de orientação, ele faz um tour no motorhome, e esse tour, às vezes o cliente, né, não tem um inglês tão apurado, não sabe alguns termos do motorhome, ele pode solicitar ali ao atendente que utilize esse aparelhinho que chama Pocket Talk, que faz a tradução instantânea ali, simultânea. Ele pode falar em português e quando o nosso atendente responde em inglês, faz a tradução em português. Ou seja, também dá uma tranquilidade maior aí para tirar as dúvidas no momento da retirada e tirar todas as dúvidas antes de pegar o motorhome, né, para dirigir. Ajuda nessa assistência. Né? Não precisa ter um inglês completamente fluente no mundo de motorhome para conseguir se virar. Né? Outra coisa, outro ponto legal. O motorhome da Cruz América não é pet friendly, né? Sim, não. Ele fez uma cara aqui de vou pegar ele. Sim, o pessoal dá uma olhada. Até a gente teve. Você fala, já lembro das histórias, né? Teve aquela atriz Hilary Swank, né, que foi ano passado, ano retrasado, que é muito legal essa história de pet friendly, porque ela tem 2 ou 3 labradores e ela foi casar numa outra cidade do que a dela, e ela não foi de avião,
ela para poder ir pro casamento, ela locou um motorhome para levar os cachorros para poder estar presente no casamento dela. Aí ela tem até uma foto dela viajando com os motorhomes indo pro casamento. Até porque hoje pet é família, né? Então, família. Assim, como que vai deixar a família fora do casamento? Justo. Eu acho justo. E depois o pessoal foi entrar, dar uma olhada no design gráfico dos motorhomes da Cruz América. Toda a porta tem lá um fotinho de um cachorro, né? Bem característico isso também da Cruz América. Porque além do cachorro ser família hoje, tem essa questão do cachorro ser suporte emocional, né? Também. Cada vez mais a gente tem visto no exterior o pet como suporte emocional. E por incrível que pareça, a gente tem visto muito brasileiro viajando com pet, né? Sim. Que não se via tanto antes, era muito mais... talvez as pessoas achavam muito difícil, mas esse último voo da American Airlines que a gente pegou, tinham pelo menos uns 3 cachorros no voo. Sim, e cachorros grandes. É. Tinha um que era bem grande. E Então, super comportado. Se a pessoa acha que é difícil, muito pelo contrário, ela pode viajar para os Estados Unidos, pode alugar um motorhome, pode levar o cachorrinho dela tranquilo para fazer a viagem junto com ela. Pode sim, e é bem comum, né, com a gente, até por o que a gente estava comentando. Acho que muita gente que só viaja se for com o seu pet, e aí o motorhome também entra como mais uma possibilidade, né? Como mais até quase diferencial, né? Pode ficar a qualquer momento com ele. E a gente vem falando de motorhome, de Cruz América pra cá, Cruz América pra lá, mas e o viajante tá se perguntando, poxa, a gente já passou da segunda metade do episódio, afinal de contas, quem é a Cruz América? Eu sei que inclusive a Cruz América, olha só, hein, que maluquice, em plena pandemia, inaugurou loja nova. É verdade. A Cruz América é uma empresa que já está há 48 anos, né, no mercado. Eu brinco que a gente nem imaginava fazer locação de motorhome no Brasil, eles já estavam lá. Ali vai falar, é mais velha do que eu. É mais velha do que eu. Do que eu também. E ela teve... A própria origem da Cruz América é interessante, porque os fundadores trabalhavam numa empresa de locação de carro, tentaram introduzir esse conceito, né, de locação de motorhome, não foi aceito, eles pediram demissão e abriram a Cruz América, e levando o conhecimento de quais eram as dificuldades na locação de carro que eles não queriam ter na locação de motorhome. Então, pensando em simplificar mesmo para o viajante, né, e para o agente de viagem também, essa viagem. Então a gente tem algumas questões, né, já comentando um pouco, que a gente tem um seguro total incluso desde o Brasil. Então, nosso cliente vai chegar lá, não vai ser oferecido nenhum seguro adicional, ele já sai com o seguro completo daqui. A gente pode ter até 7 motoristas adicionais, né, o maior modelo tem 7 lugares, sem custo nenhum. Sem custo. E basta ter 21 anos, né, e a categoria B, mas a carteira da CNH definitiva, né, não pode ser a provisória, e já pode dirigir. Né? Então a gente também já elimina uma barreira que às vezes a gente até vê. A gente já fez locação, por exemplo, para grupo de amigos surfistas que todos tinham menos que 25 anos e não podiam alugar carro porque não tinha ninguém de 25, né, para poder pelo menos ter um maior de 25. E eles vieram alugar conosco, a Cruz América, porque não tinha esse empecilho, digamos assim, né? Porque e era com seguro já incluso para todo mundo. Então, essa ideia, né, que eu passei é realmente porque a Cruz América pensou em como simplificar esse processo para o viajante, obviamente consciente que é uma viagem diferente de carro, né? É um outro perfil, né? Você tem que já conhecer a estrada, já saber o que te espera um pouco, os destinos lá norte-americanos. Tá? E hoje, vocês terem uma ideia, a Cruz América tem em torno de 5.000 veículos na frota, né? São divididos em 4 modelos, que vão de 2, 3, 5 e até 7 pessoas. E é a principal empresa de locação e a única que permite para os nossos clientes retirar numa loja e devolver na outra. Isso é super importante também,
essa devolução em outra loja precisa ser dentro do mesmo país, né? Então, o dia que você colocou nos Estados Unidos, precisa devolver nos Estados Unidos, se for Canadá, no Canadá. Mas você pode cruzar para um país e para o outro, o veículo está legalizado para isso, desde que os passageiros também tenham o visto, né? Então, você pode, tem casos de clientes que alugaram no Alasca, por exemplo, e devolveram em San Diego. Então fizeram toda a costa oeste, né? Estava comentando aqui que tem gente que paga 6 meses, 1 ano, dá para fazer tranquilamente, né? Então, por ter essa possibilidade de devolver em outra cidade, que muitas outras empresas acabam limitando a 1, 2 bases no máximo. Isso facilita também e flexibiliza, né, a viagem para o nosso cliente. Nesse caso tem uma taxinha a mais, não? Sim, tem uma taxa que vai variar de $200 a $600, mais ou menos, tá? Inclusive, essa taxa, ela é sobre, na verdade, o motorhome é considerado como se ele pertencesse a uma loja. Então, mesmo que seja dentro do próprio estado, sempre vai ter uma taxa para devolução em outra loja, porque esse motorhome vai ter que voltar. E diferente de carro, né, não dá para colocar num caminhão cegonha e colocar de volta, né? Alguém precisa dirigir ele de volta. Então, sim, mas mesmo assim, se a gente for fazer o cálculo, enfim, a gente já alugou o carro e já devolveu em lugar diferente da retirada, sempre tem cobrança de taxa, só que a economia que você tem de tempo de estrada, não é? Para você voltar para o lugar do destino não tem preço. Assim, A liberdade de você pegar um voo lá no outro lugar é muito, muito, muito melhor. É um grande diferencial, então, eu acho. Essa opção de devolver, mesmo que seja a taxa mais cara de $600, ou se você for dividir isso para uma família que está viajando, o peso é muito pequeno. Se vale você muito for a pena. pensar em 30 dias de viagem, já o peso já fica muito pequeno. Bem isso. É esse pensamento que tem que ter, né? Porque as vantagens são muito maiores do que o custo que pode ser adicionado. Com certeza. Bom, e com relação à frota, então, são 4 tipos de veículo diferente, não é isso? Um é a categoria P, que é o veículo picape, que é aquele que você comentou no começo do podcast, que ele é montado em cima de uma estrutura de uma picape, que a cama fica em cima da cabine, certo? Isso. E a diferença desse menor é que você não tem a conexão interna da casa e do carro, né? Nesse modelo menor, você precisa entrar por trás do veículo. Então você sai para poder entrar na cabine, para poder dirigir. E se você quer acessar o motorhome, você tem que sair da cabine e acessar por trás. Mas ele é um modelo mais compacto e a facilidade nesse caso é o estacionamento, né? Porque é muito mais fácil para parar nas vagas. Isso, você para numa vaga normal de carro. Aí, claro, esse é um modelo para 2 pessoas. Isso. Fora desse modelo P, os outros 3 modelos são o que eles chamam no mercado de modelo C. Que é modelo C, que é aquele que é feito em cima de uma cabine. Ele usa, você tem uma ideia, comparando aquela van de 15 lugares, né, na Ford, ele usa mais naquela estrutura que é uma picape grande americana, né, mas em todos os modelos você vai ter essa estrutura de uma cama em cima da cabine, mas nos modelos C a diferença é que você tem a conexão da cabine do motorista com a parte da casa, então você tem a interação com a sua família, então o pessoal está sentado no sofá, na mesa do motorhome, né, da parte que a gente chama de casa, e você tem essa interação, você tem acesso à geladeira, ao banheiro, à cama, né, que no modelo T, né, que é a picape, você não tem esse acesso direto. E aí é tranquilo, então, porque ou a pessoa escolhe esse modelo P de picape ou ela vai ter esses outros 3, que basicamente a diferença entre eles é no número de pessoas que ele acomoda, que chega até 7 no modelo maior, é isso? Isso, tem um maior modelo. E, obviamente, quanto maior o modelo, né, maior o espaço interno e maior o conforto. E aí, mais uma dica que eu dou, que é interessante também para o nosso mercado aqui no Brasil, é que o nosso maior modelo, que é o C30, né, para 7 pessoas, a gente acaba tendo uma concorrência menor com a demanda doméstica americana. E aí, por conta disso, a Cruz América consegue oferecer para nós aqui no Brasil, em alguns períodos, alguns descontos
que tornam muitas vezes o modelo C30 mais barato que o modelo C25, que é para 5 pessoas. Ou seja, a gente consegue oferecer um upgrade para o cliente, né, porque ele vai ter um espaço interno maior, um conforto maior, e vai pagar menos que o modelo menor, né, o C25, que é para 5 pessoas. Então isso também é interessante ficar atento para ver o cliente tendo a flexibilidade, né, nas datas também, ver isso para também pagar menos e ter um conforto maior. Sim. É muito legal. E isso não quer dizer que se ela tiver num grupo pequeno que não possa pegar um carro maior, muito pelo contrário. Claro, não, você pode estar um casal e viajante. Tem muito casal que viaja no C30. Uma outra característica muito legal do C30 é como ele, por ter esse espaço interno maior, ele tem nas laterais, né, na parte ao longo do motorhome, você vai ter o box do chuveiro de um lado e do outro lado você vai ter o vaso e a pia do banheiro, separadas, né, lado a lado, mas separadas. E quando você abre a porta do banheiro, você isola a parte do fundo do motorhome e você tem praticamente não falo que é 100%, porque existe um vão na porta, mas você consegue ter a privacidade, por exemplo, de estar viajando com 2 casais e o casal que está ali no fundo não tem, né, não tem o contato com o casal na frente. Então, acaba que a gente tem muitas viagens de 2 casais num C30, por exemplo. Então, também é uma praticidade nesse caso. Bem legal, bem bacana, hein? Essa ele já gostou. privacidade é importante. Sim, também às vezes as pessoas têm esse receio, né? Nossa, mas vai estar todo mundo junto ali? Então o C30 também te dá essa possibilidade maior. Bom, então a antecedência pra gente hoje, se a gente for pensar como ferramenta para economizar, é a melhor forma para poder planejar essa viagem. Quanto mais para frente, mais barato fica. Isso. Uhum. E eu acredito então que por ser um trabalho mais personalizado, de questão de escolha de data, a formação do preço, ela é feita também de uma maneira mais personalizada. Então o ideal seria que o viajante que quer viajar de motorhome, que ele procure um agente de viagem que venda Cruise America para fazer esse planejamento para ele, para escolher data, escolher a melhor opção. Com certeza, inclusive porque vai sair mais barato para ele comprar aqui, né, no Brasil, com o apoio, né, o suporte de um agente de viagem, do que se ele for comprar no próprio site da Cruise America, porque ele não vai encontrar as mesmas coisas, os mesmos diferenciais que a gente tem aqui, que só o agente sabe quando e como colocar no roteiro. Lembrando que a gente já comentou anteriormente, né? Se você for comprar no site da Cruise America lá nos Estados Unidos, você vai pagar em dólar, você vai pagar mais caro, e você, claro, tem a opção de fazer pesquisa online, só que você não tem as melhores datas. Então só tem vantagem comprar no Brasil. Você não paga IOF, você pode parcelar, você vai pagar mais barato, você vai escolher as melhores datas e você tem suporte brasileiro. E eu ainda falo mais uma, você evita um susto que infelizmente, a gente acabou de ter na questão da internet, acaba iludindo algumas vezes o nosso cliente. Ele vai ver um preço e se você aluga nos Estados Unidos, que é voltado para o mercado doméstico, todos esses adicionais que a gente consegue colocar aqui, né, a gente acabou não falando muito, mas que são o uso do gerador, o kit pessoal, o kit de cozinha, você vai acabar pagando no final da viagem, depois que você já usou todo o teu limite do cartão. Aí você vai ter aquele susto no final, mais o IOF do adicional que você não estava prevendo. Então, acaba estragando a sua viagem porque você não estava prevendo um adicional. Então, sem contar com a cotação do dólar que flutua numa viagem de 30 dias. Você pode pagar o dólar a 5 sim, e chegar a 5,50, 6. A gente, né? Sim. Isso, já aqui não, você já cota já no preço que já parcela, já sabe, sai, né? Você já sai daqui sabendo quanto você vai gastar. E se você já não conseguir pagar com antecedência, né? Se você compra antes, você parcela, você já sai sem dívida. O que você vai gastar é o que você vai gastar realmente. Bem melhor. Que é o ideal, você alinha, né? Se você se planeja com antecedência, você já consegue parcelar com antecedência e já chegar lá e
com a viagem quitada, né? Isso é Sim, ideal. É o cenário perfeito, né? Lembrando que a gente acabou não falando, e foi bem lembrado que o Eduardo comentou. O motorhome, ele não vem com roupa de cama. Não. Então você pode comprar sua roupa de cama lá. Se você quiser, parabéns, ok, faça isso. Mas você não precisa comprar roupa de cama pra jogar fora. Ou pra trazer pra cá suja, ou enfim. A roupa de cama não é do mesmo tamanho da tua cama. Você tem a opção de alugar, sair daqui já com toalha, com travesseiro, tudo incluído. E também com uns kits de cozinha. Não é isso, Eduardo? Isso, com panela. Acho que ninguém vai pra lá pensando em comprar panela, né? Pra poder mais ou menos. O Lincoln compra panela em viagem. Não me pergunta como a gente traz na mala, mas a gente traz. Entendeu? Eu tenho algumas loucuras. Eu sou maluco. Eu já trouxe também panela, vai. Eu tenho que confessar que eu também já trouxe. Lanterna, panela. Então, sei lá. Quem é maluco por lanterna? Só coisa de Lincoln. Mas falando dos kits, Eduardo. O kit de cozinha ele já vai vir com panela, com prato, com xícara, talheres, né? Tudo isso de louça realmente. Vem com uma vassoura para também fazer uma limpeza na parte interna, né? Pequena, mas dá para passar uma vassoura. São coisas que você não vai comprar no próprio kit pessoal, né? Com lençol, toalha. Lençol, toalha, talvez você até traga de volta, mas você vai trazer de volta um travesseiro, vai trazer de volta um edredom, né, um cobertor para você, é muito menos provável que você vai trazer isso de volta, né? Então, e também tem outra questão, você vai chegar lá, obviamente você vai pegar o motorhome, vai fazer compra no mercado, mas ter que buscar também numa loja para comprar, escolher o que você vai utilizar, você está utilizando o tempo das suas férias para comprar um item que talvez você não vá trazer de volta e não tem necessidade, né? Então, a praticidade de alugar os kits é prático. É prático, claro. Se a gente for pensar em custo, o kit sai de graça. Você não vai pagar, porque você vai pagar mais barato. Não é? Sim. Agora, é muito importante que a gente não falou também. O aluguel, você tem que comprar a milhagem que você planeja fazer e incluir ela nessa franquia, porque não é ilimitado. A gente pode, dependendo do tempo de viagem, ela até pode ser limitado. Mas a gente tem pacotes com milhagens menores, né? Que a gente pode fazer de acordo com a viagem dele. Normalmente essa questão de milhas, diferente de carro, né? Que normalmente sai já com milhas ilimitadas, no motorhome vai valer a pena a partir aí de uma viagem de 2 semanas, né? Menos de 2 semanas a gente define um roteiro, sempre coloca uma gordurinha a mais, né? Porque, posso falar por experiência própria, todas as vezes que eu saí daqui com milhagem programada, eu percorri em torno de uns 20% a mais. Porque é característico do motorhome, te dá essa flexibilidade de deu vontade de conhecer um destino no meio do caminho que você não sabia que tinha, você desvia e vai, né? Então, é uma característica já do motorhome. E aí você, pagando isso, você já tem mais barato, né, essas milhas percorridas, ou quilometragem, se for no Canadá, porque se você passar, você vai pagar que nem o mercado doméstico americano paga. Vai pagar por milha excedente. A gente já teve caso até de cliente que achou que não, coloca só 500 milhas aí, não vou percorrer muito, aí percorreu 1.500 milhas e acabou pagando mais caro de milhas adicionais do que ele tinha pago a própria locação, né? Então, nossa, isso é importante, realmente, a gente planejar exatamente o que for fazer. Aí não sabe quanto vai fazer, já coloca então milhas ilimitadas, pode ser um pouquinho mais caro, mas não tão caro como se tivesse que pagar um adicional no final da viagem. Não é incluir a milha que vai inviabilizar a viagem dele. Não. E aí, a gente não falou também, né? Mas o Eduardo já comentou, que é com relação ao gerador. Se você para num camping com infraestrutura ótimo, elétrica, tranquilo, perfeito. Você pluga o cabo do motorhome ali e você usa a energia elétrica do camping para poder ligar ar-condicionado, enfim. A geladeira funciona a gás, né? O gás já tá lá, certo, Eduardo? Não é isso? Isso, na estrada ela funciona com a gás, a geladeira, né? A geladeira é interessante porque ela funciona tanto com energia, né? Quando você está ligada na tomada no camping, funciona também quando está ligado o gerador, que provém essa energia também para seja ar-condicionado, geladeira ou micro-ondas. E quando você está na estrada, essa geladeira ela funciona com o mesmo gás propano, que
funciona para pia, né, para pia e para o chuveiro, para esquentar, a geladeira também utiliza esse gás. Então, quem ficar preocupado que não vai ter a cervejinha ou refrigerante aí gelado durante a viagem, quando chegar no destino, pode ficar tranquilo também, que a geladeira já funciona com isso. E o gerador te dá essa autonomia se você está durante uma viagem, não está no camping, como por exemplo já aconteceu comigo. Eu já contei dessa história de que fui para Napa Valley, eu visitei uma manhã a vinícola, e na hora do almoço eu já tinha provado alguns vinhos, não podia dirigir, então no próprio estacionamento da vinícola fui fazer meu almoço, né? Então liguei o gerador para ligar o ar-condicionado e o micro-ondas, e depois fazer a minha siesta, né? Dar aquele soninho depois. Então o gerador te dá essa autonomia, não só, né, no camping, né, num parque nacional que não tem a conexão de energia, você usa o gerador, mas o gerador também é importante numa viagem durante o dia, onde você pode parar no meio da estrada ou no estacionamento para fazer a sua refeição também. Então o gerador é importante também incluir. Eu só tinha pensado no gerador num parque nacional que não tivesse infraestrutura. Mas essa opção dele foi... Quem sabe, né? Quem é especialista sabe, né? Quem já passou pelo perrengue, né? E descobriu que... Agora, a pergunta que todo viajante está fazendo. Quanto custa, afinal de contas, quanto custa alugar um motorhome? Qual é a faixa de preço? Qual é o parâmetro? Existe uma base? Eu tenho como calcular para ter uma ideia de quanto isso vai custar? Tem. A gente, na verdade, como a gente comentou, né? Depende da época do ano, se é alta, baixa temporada, em qual destino você está retirando, né? A gente acaba utilizando uma média para ter como um referencial. A gente tem um mínimo de 7 noites, né? Alocação com a Cruz América, para poder ter todos esses diferenciais que a gente comentou, né? E incluindo esses adicionais, né, kit, gerador, tudo mais, uma semana para até 7 pessoas, com tudo isso incluso, vai variar entre $1.400 e $1.500 a semana. Não é por pessoa, não é por dia, é pelo veículo para até 7 pessoas em uma semana. Então, e seguindo, obviamente, isso que a gente comentou, né? Com planejamento, com antecedência, essa é a faixa que a gente consegue oferecer para o nosso cliente. Então a gente está falando de 7 pessoas. 7 pessoas e 7 dias. 7 pessoas, 7 dias, vamos chutar lá para cima, R$6.000. Sim. Dividido por 7. Todo mundo, né? Sim. Dividido por 10. Ou seja, é um valor muito mais barato do que um hotel. Se for... Tendo isso em mente, né, todo o seu planejamento, você consegue realmente, porque eu falei, você pode até, por segurança, por tranquilidade, para quem está fazendo a primeira viagem, incluir até 2 noites de hotel aí, e não vai afetar o orçamento. Tô gostando. E qual que é a forma mais fácil de alugar? É procurar um agente de viagem que venda Cruise America. Com certeza, porque se você for procurar, tem muita informação sobre motorhome. Você viu, talvez existam mais de 40, 50 modelos de uma forma geral no mercado. Só a gente de viagem que tem essa informação, né? A gente está aqui no Brasil e a gente dá esse suporte diariamente para o agente de viagem, para que realmente ele possa ter em primeira mão qualquer promoção, qualquer diferencial que a Cruz América esteja oferecendo para a viagem do nosso cliente. Então, sem falar outras questões, né, de ajudar nesse roteiro, quem melhor que a gente de viagem para conhecer, juntar os atrativos para uma viagem, conhecendo o perfil do cliente, né? Às vezes o cliente acha que não é para ele, né? Mas conversando ele vê que é muito mais fácil. Da mesma forma que a gente fala, tem muita gente que até tem interesse, mas nem sabe que pode alugar no Brasil e nem sabe que não precisa de uma habilitação especial. Por isso que a gente fala que é uma venda consultiva, inclusive em 6 mãos a gente fala, né? Todo cliente que quiser viajar, consulte um agente de viagem, e nós aqui da Cruz América no Brasil, a nossa equipe também pode ter certeza que a gente vai estar dando esse suporte para o agente de viagem para fazer e oferecer a melhor
melhor condição dentro do que o cliente está buscando em viagem, né, com a família. Para mim essa questão do suporte brasileiro, suporte aqui no país, é fundamental sempre para a escolha de algum destino nosso, né? Com certeza. A gente sempre opta em ter um suporte em português, um suporte aqui no Brasil, para correr atrás, para ter uma ajuda quando precisa. E comprar com agente de viagem sempre é importantíssimo. Então, procure seu agente de viagem. Se ele não vender esse produto, se ele não conhecer, entre em contato com a gente, como sempre, 21 979254747. A gente ajuda você a escolher a melhor viagem para você de motorhome. Você tinha uma pergunta para fazer, Leda. Eu? De qual o melhor roteiro dentro do Brasil para fazer de motorhome? É isso? Essa não era isso? Já que você, Eduardo, é um apreciador de viagem de motorhome, você consegue imaginar um roteiro no Brasil para se fazer? Olha, você já fez alguma viagem de motorhome no Brasil? Até existem. A gente tem, como a gente não tem o motorhome da Cruise América no Brasil, a gente até tem um relacionamento bom com as montadoras aqui no país, né? E eles até compartilham com a gente que tem crescido também muito no Brasil. Muitas pessoas têm até vendido suas casas para morar em motorhome, né? Existem já vários suportes até para o pessoal que está na estrada viajando. E pelo que eu escuto, é muito comum um pessoal assim, do sudeste e do sul do Brasil explorar mais destinos nessas rotas, porque sudeste a gente tem um pouco pro interior, tem o Rio, São Paulo, Paraná talvez não tanto, mas Santa Catarina tem as serras, aí Rio Grande do Sul tem as serras, tem praias no litoral, Santa Catarina, e tem outra questão que você pode também cruzar para os países aqui, né, do Uruguai, para a Argentina, Paraguai. Acho que o pessoal acaba fazendo uma rota girando no sul e países do sul aqui, da América do Sul, por conta também das estradas. Acho que principalmente talvez isso, né? Porque eu acho que o maior empecilho do restante do país, os nossos parques nacionais, é com relação à infraestrutura de estrada, né? As estradas realmente acabam limitando muito. Porque seria fantástico, imagina, no Brasil, se você descer ali, pegar um motorhome Fortaleza, descer até Chuí, imagina, você tem bastante praia, bastante atrativo para conhecer, né? Mas seria fantástico se a gente tivesse infraestrutura para. É um sonho. Quem sabe um dia. Eu, antes de eu vir para o Rio de Janeiro, eu morava em São Paulo. Morei praticamente minha vida toda em São Paulo. E lá eu fazia parte de um clube de off-road. Eu tinha um off-road, um 4x4. E o pessoal fazia muita expedição de motorhome e de 4x4 para a Argentina, Patagônia, o Ushuaia, deserto Atacama, enfim. E era um destino muito, muito procurado porque tem esse tipo de veículo. Mas normalmente não alugado, veículo próprio. Aqui, na verdade, a locação no Brasil, ela está se tornando um pouco mais comum, mas existem ainda poucas empresas fazendo esse trabalho de locação no Brasil. E na sua maioria, acho que os que têm se popularizado na questão de aluguel são aquelas sprinters adaptadas para serem motorhome, né? Facilita também essa questão de estrada e tamanho, né? Eu já comentei no episódio anterior também que a gente conhece lá, eu acho que, claro, você com certeza também deve saber, na região ali de Itu, que tem uma infraestrutura maior. Eu tenho inclusive amigo ele mora, mas não mora, né? Porque tem aqueles condomínios também de motorhome em Itu, tem fábrica de motorhome em Itu também. Uhum. E aí eu acabei tendo um pouco mais de contato nessa época, mas esse contato se perdeu. No Rio de Janeiro a gente aqui não tem esse costume, não faz parte da cultura daqui, esse tipo de viagem. Só na Copa, né? Só na Copa que tinha aparecido alguns argentinos. Os argentinos invadiram. E acabaram querendo ficar por aqui, né? Ficaram durante um tempo. Acabou a Copa e eles tiveram meio que serem expulsos, porque senão iam ficar nas praias. Então, viajante, olha, enquanto não tem infraestrutura no Brasil, você tem a opção de agora, quando
puder voltar a viajar novamente, de alugar um motorhome, pegar as estradas americanas. Fala sério. As estradas são maravilhosas nos Estados Unidos. Se Na Europa também. Alguma vez você reclamou de estrada nos Estados Unidos? Não. Nunca. Nem no Canadá. Nem no É Canadá. verdade que a gente não falou também, para alugar em motorhome a Cruise America, mas tem Cruise Canadá também. Tem Canadá também, tem 5 lojas lá, tanto na costa leste como na costa oeste. Falta a gente conhecer a costa oeste, hein? É. Só a costa leste. Muito obrigado, Eduardo. Agradeço essa mais de 1 hora que a gente conversou. Muito bom. Foi esclarecedor, tirar alguns mitos de medo que eu tinha. Eu acho que ninguém tem dúvida agora de motorhome. Não ficou nada, tá tudo esclarecido. Tudo bem clarinho. E se você ficou com alguma dúvida, entre em contato com a gente. É muito fácil, né? Você pode mandar um e-mail para podcast@viajanterei.com.br ou um WhatsApp para 55 21 97 925 4747. É isso aí. Eduardo, tem mais alguma coisa para acrescentar que eu esqueci de perguntar que você acha importante? Muito obrigado. Por favor, fique à vontade para as suas despedidas do ouvinte do nosso podcast. Não, acho que a gente realmente foi muito legal. Acho que deu pra gente abordar bastante aí do conceito de que é viajar de motorhome, dessa experiência. A gente espera realmente que tenha conseguido desmistificar essa ideia para os nossos viajantes aqui brasileiros. A viagem de motorhome tem tudo a ver com o perfil do nosso viajante, né? Tudo que a gente falou de família, de viajar com amigos, unir churrasco, estar no contato com o ar livre. Então, a gente espera vocês aí numa próxima viagem. Contem com a gente de viagem. E muito em breve aí estaremos viajando de novo. Obrigado vocês também pela sua oportunidade de estar falando um pouquinho. Obrigada. Eu que agradeço, obrigado. Foi ótimo o papo. Lembrando, viajante, que você encontra o Viajante Rei em todas as redes sociais, é só procurar por Viajante Rei. O nosso podcast está disponível nos principais agregadores e aplicativos e plataformas de áudio, Apple Podcast, Google Podcast, iHeartRadio, Spotify, Deezer e agora também no Amazon Music, ok? É isso aí, viajante. A gente volta na semana que vem com mais um convidado, mais uma convidada. Obrigado e até a semana que vem, viajante. Até semana que vem. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Tchau.